bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados, estamos nos preparando para iniciarmos mais um culto ao nosso Deus, um culto de pregação do Evangelho e de despertamento para a Igreja de Deus, prevendo em breve a volta do Senhor para o milênio e para o julgamento das coisas. Então, que nos preparemos, que oremos ao nosso Deus, pedindo a Ele que abençoe o culto e que receba, em nome do Senhor Jesus, receba o culto que vamos oferecer. E se em algum lugar nós errarmos, que Ele tenha misericórdia e nos perdoe e tome conta de nós durante esse culto e após o culto até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar agora, pedindo a Deus que nos prepare, que nos conceda a bênção de um culto que Ele aceite com alegria e que nos transmita a sua vontade sobre tudo isso. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos guarde e que nos mantenha firmes com Ele, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as nossas limitações. Nossa humanidade muitas vezes falha e pecaminosa, mas o nosso Deus é misericordioso, Ele é santo, 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 e Ele é onipotente, onisciente, onipresente e abrangente. Ele, nosso Deus, abrange todo o infinito. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
nosso hosana nas eternas alturas. Nós te louvamos nesta hora. Nós te invocamos nesta hora. Clamamos a ti nesta hora. Que recebas, meu Pai, o culto que vamos celebrar. Que tu nos ilumine. Que tu nos ensine. Que tu, Senhor, nos oriente em tudo que temos que falar, em tudo que temos que fazer, em tudo que temos que agir. Olha para nós com olhar de misericórdia. Olha para os enfermos agora e tem misericórdia deles, porque tu és o médico dos médicos. Repreende as nossas enfermidades, repreende as enfermidades que em muitos lugares está maltratando o teu povo, castigando o teu povo, ó Pai. Encurta um pouco o teu braço, meu Deus, e perdoa a multidão dos nossos pecados. Toma-nos em tuas mãos e lembra-te, Pai, que somos pó, que somos fracos, que precisamos de Ti, que não podemos viver sem Ti, que não podemos estar sem Ti, que não podemos nos esquecer, não devemos nos esquecer de Ti, mas às vezes acontece. Tem, pois, misericórdia de nós, abençoa nossos familiares, onde quer que cada um esteja agora, que estejam, Senhor Deus, com o coração e a mente, pensamento, tudo ligado ao Teu trono agora, para assistir ao culto que será oferecido neste momento. Fica conosco, perdoa a multidão dos nossos pecados e prepara-nos para toda a boa obra. Pedimos-te e agradecemos-te no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, graças e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para pregarmos o Evangelho, né? Estão aqui conosco Fátima de Almeida, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Fátima, que Deus te dê saúde, te dê muita saúde, minha querida. Em nome de Jesus, forte abraço aqui, né? Meu, da tua sobrinha aqui, Márcia, bom? Você é uma querida. Irmã Léa Matos, Pai do Senhor, Pastor Rogério, Pastor Ferreira, paz também para a irmã Neuza e a irmã Márcia. Deus te abençoe, irmã Léia. Muita saudade aí de Cachoeiro do Itapemirim. Um abraço em todo mundo, né? Tô com saudade, tem que aparecer aí, amém? Muito bem. E os irmãos que vão entrando aqui, né? Quero deixar a paz também para o nosso Pastor Gênesis, para a nossa irmã Josi Maria Santos, né? Para a nossa irmã Elzira Osias de São Paulo, para a nossa irmã Leni, São João do Manhuaçu, querida congregação de Muqui. Deus abençoe vocês todos aí. Eu quero deixar a paz também para a irmã Luísa Torres de Muqui, a irmã Gessi na Grande Vitória, para a Lia Raquel na Grande Vitória, os pastores aí da sucursal do Espírito Santo. Deus abençoe vocês todos. Pastor José Correia aí em Foz do Iguaçu, um grande abraço, meu irmão, né? Os irmãos aí ficam aí no Porto Meiro, amém? Deus possa abençoar vocês, todos vocês aí. Também um grande abraço para os nossos irmãos que estiveram aqui na Assembleia Geral, né? A Semana Santa aqui sempre vem, né? Que Deus possa estar abençoando rico e poderosamente. Pastor Samuel Ferreira Neto, nosso presidente, que Deus abençoe. Pastor Adalto Borel, presidente, né, da Ordem dos Pastores. Enfim, que Deus abençoe esses homens de liderança, de fé, de desprendimento para estar na seara do Mestre, conduzindo o povo de Deus, né, até a volta do Senhor Jesus. Quero deixar a paz para a nossa irmã Neni Alonso de São Gonçalo, que sempre entra. Desde já um forte abraço para o pastor Sérgio da Conceição, para a irmã Maria Carmen, esses irmãos queridos que sempre entram. Lá em Bom Jesus, Manhuaçu. Já, né? Então que Deus possa estar abençoando vocês todos. E eu quero também fazer uma oração neste momento.
neste momento, para a gente entregar os enfermos nas mãos do Senhor. Amém, amém. Né? E pastor Sérgio, né, entrou. Deus abençoe, né? Irmã Maria Carmo também. A irmã Leni também, aquele fim de mundo. Deus abençoe, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. Ó Deus, toma-nos pelas tuas mãos, guarda-nos e, ó Senhor, segura-nos pelo teu poder. O Senhor, olhe para nós com o teu olhar de misericórdia. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que é chegada, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados, por uma tão grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. E, ó Pai, pelo sangue vertido, Senhor, pelo nome escrito no livro da vida do Cordeiro, de onde nunca se apaga. Te damos graças, ó Pai, pela mensagem do Evangelho que é pregada pelo mundo, pelos teus filhos, os pregadores, os pastores que conduzem o teu rebanho. Ó Deus, que o Evangelho seja anunciado da maneira correta, da maneira simples, como diz o apóstolo Paulo, né, na simplicidade do Evangelho, para que nós não venhamos a nos apartar dele. Ó Senhor, segura-nos pelas mãos, porque os dias são maus. Quero entregar os enfermos em tuas mãos, esse que está aí necessitado do toque curador do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Eu me incluo também, ó Pai, nessa categoria, pois também preciso do toque da cura divina do Senhor. Aleluia. Então, ó Senhor, nós Glória confiamos, imploramos e seguimos. Amém. Fazendo a tua obra, até quando o Senhor Amém. Jesus voltar para arrebatar a igreja. Amém, Senhor. Ó Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra, a tua voz. Ó Pai, a nossa mente também, não deixe que ela seja cauterizada pelo pecado nem pelo engano, mas como uma mente, ó Pai, purificada, tendo a mente de Cristo, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Senhor, continue a atuar, continue a direcionar. E o enfermo, ó, desde já, eu te peço nessa noite que o Senhor venha repreender o mal onde ele estiver alojado. Amém. Desde o alto da cabeça até na sola do pé. Que bata em retirada do corpo de um servo e de uma serva tua nesta noite, ó Pai. Porque tu és o Deus que cura. Amém. Tu és o médico dos médicos. Amém. Eu creio, por isso eu te peço e oro com fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Ferreira com a palavra. Amém. Nós vamos pregar hoje, decidimos pregar hoje sobre o Pai Nosso. Por que decidimos isso? Porque o Pai Nosso é uma oração que o Senhor Jesus ensinou. E essa oração se tornou comum, se tornou popular, de maneira que as pessoas até brincam de orar o Pai Nosso. E nós resolvemos então pregar sobre isso. E nós vamos pedir ao pastor Rogério que ore aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 14. Mateus 6, de 9 a 14 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Mateus 6, de 9 a 15. Amém. 9 a 15 ou 14? 15.
Meus amados, por que nós resolvemos falar hoje sobre o Pai Nosso? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pois bem, eles queriam aprender a orar, e pelo que eles pediram, eles não sabiam orar. Talvez não soubessem o que pedir, não soubessem o que agradecer, e não tivessem condições de saber como essas orações chegariam a Deus. Então o Senhor Jesus, depois de falar com eles a respeito da oração, disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Eu imagino, amados, que logo a eles tomaram um susto. Chamar Deus de Pai? Deus era Pai? Eles pecadores e Deus santo, 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 Pai deles? Pois bem, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado aqui, no peito de cada um. Santificado na vida de cada servo. Santificado em nós. Mas vejam bem, o Pai Nosso, ele tem, podemos falar que em três partes dele. Uma que diz a respeito do que devemos pedir a Deus, a respeito da glória de Deus. Outro que diz o que devemos pedir a Deus a respeito das nossas necessidades. E outro, o que diz, que ensina a pedir a Deus a respeito das nossas condições espirituais. Então veja a primeira parte dele. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o Senhor Jesus ensinou que primeiramente nós podemos pedir que Deus se manifeste, que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu. E que Deus mande o seu reino. E que Deus mande a sua... olhe para nós e cumpre em nós a sua vontade soberana e gloriosa. Vejam isto. Então, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Olha como começa a oração que o Senhor Jesus ensinou. Que nós tragamos, peçamos a Deus que mande o reino dele, que mande a vontade dele, que manifeste a santidade dele, que manifeste a glória dele, que mostre o seu poder aqui. Pois bem, e depois de tudo isso, agora, quanto às nossas necessidades, não é? O pão nosso de cada dia. Meus irmãos, olhem bem uma coisa. Até agora, o pão nosso de cada dia não tem faltado a pessoa alguma no mundo. Se em algum lugar alguém passa fome, é falta de administração, falta de governo, falta de tudo. Mas não que Deus tenha falhado nisso. Não que Deus tenha falhado. Embora Deus continua dando o pão de cada dia, sendo fiel nessa parte. Olha aqui, cada dia Deus dá o pão a mais de 8 bilhões de pessoas, dá o lanche, dá o pão, dá o jantar, dá tudo isso. Deus dá o pão de cada dia, Deus não falha. Então Ele não quer falhar também naqueles propósitos de santidade, naqueles propósitos que nós devemos ter de desejo que o reino dele venha. Faça-se a vontade dele na terra como é feita no céu. Pois bem,
com a fidelidade que Ele nos dá o pão de cada dia. Ele deseja que nós peçamos, Ele quer que nós peçamos e busquemos e cultivemos essa operação dEle, esse trabalho dEle, de fazer essa nossa vontade, de santificar, que nós o santifiquemos em nossa vida e que Ele se manifeste na sua glória, para o louvor da sua glória. Veja bem, Deus como se mostrou fiel. Quanto ao pão nosso de cada dia, já dissemos, não falta para ninguém. Mas agora, irmãos, tem um lado pesado. Tem um lado que não é brincadeira. É aquele que diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, que grande perigo tem aí. Que grande perigo tem nesse pedido. Que Ele nos perdoe como nós perdoamos. Vamos examinar então um pouco a qualidade do nosso perdão. Viu? Há pessoas que dizem, não, eu não oro pelo fulano de tal. Eu não perdoo o fulano. Então essas pessoas não terão perdão de Deus. Agora vejam bem, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Vamos ver como é que nós perdoamos. Jesus ensinava perdão. E perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa. E Pedro fez uma pergunta, Senhor, perdoaremos até 7 vezes? O Senhor disse, Pedro, eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, 70 vezes 7 dá 490. Imaginamos perdoar como Deus nos perdoa? Perdoar um ser humano 490 vezes, às vezes o mesmo pecado. Por que é que nós não perdoamos? Porque às vezes dizemos, não, eu perdoo, mas ele fica para lá e eu para cá. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdoo, mas não quero saber dele. Que ele fique na casa dele e eu na minha. Isso também não é perdão. Perdoo, mas que ele não me apareça, não venha mais aqui em casa. Também isso não é perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós estamos pedindo a Deus que não nos perdoe, se nós perdoamos dessa maneira. Então, Pedro, Senhor, até 7 vezes? Não, Pedro, eu te digo, até 70 vezes 7. Quer dizer, vamos pensar um pouco. O nosso Deus nos perdoou os pecados. E nós, muitas vezes, chorando, prometemos a Deus não pecar mais. Mas daqui a pouco pecamos. Vamos a Ele pedir perdão. Ele perdoa sem lembrar aquele pecado que Ele perdoou. Sem jogar na nossa face que Ele já perdoou. Ele nos perdoa. Olha, quantas vezes pedimos perdão a Deus de nossas faltas, porque repetimos pecado, porque continuamos pecando, porque somos pecadores. E Ele, na sua gloriosa manifestação divina, nunca jogou na nossa face aqueles pecados que Ele já perdoou em nós. Não. Nós, tanto que Ele perdoou os pecados passados, presentes e futuros, e nós pedimos perdão, Ele já perdoou. Nós pedimos perdão, Ele já perdoou. Nós pedimos perdão, Ele já perdoou. Quer dizer, pecamos contra Ele quantas vezes? 1000 vezes. 1000 vezes Ele nos perdoou, sem jogar na nossa face o perdão que Ele já tinha dado. Olhe bem, o perigo das nossas orações. Quando eu digo que esse versículo é uma verdadeira
bomba espiritual, não é brincadeira. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aí se Deus disser, bem, você quer que eu perdoe as suas dívidas como você perdoa os seus companheiros? É assim que eu vou fazer. Aí ele perdoaria um pecado. Quando eu tornasse a pecar, ele dizia, Ferreira, eu já perdoei esse pecado aí uma vez, você disse que não pecava mais. Não praticava mais isso, e agora praticou, está me pedindo perdão outra vez. Está entendendo? E assim, meus irmãos, eu chamo esse versículo da palavra de Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu considero isso um pedido tremendamente difícil. Difícil por quê? Ele nos perdoar é fácil. Agora nós perdoarmos os nossos devedores e pedir a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos, nós estamos pedindo a Deus que não nos perdoe. Porque nós perdoamos uma pessoa, mas dizemos, olha, está desculpado, está perdoado, mas você fica lá na sua vida, eu fico cá na minha, tudo bem. Não é assim que Deus faz. Deus perdoa, recebe e agasalha no coração o pecador. Perdoa outra vez, torna a agasalhar no coração. Perdoa tantas vezes, se peça perdão, ele perdoa e não lança no rosto que já perdoou. Deus não joga no seu rosto o perdão que ele já nos deu. Então olhe que diferença. E olhe que perigo, muitas vezes, as nossas orações. Aí eu fico pensando, meu Deus, pode até ser que já tenha no inferno muita gente que já recitou o Pai Nosso tantas vezes aqui, mas está perdido por quê? Porque nunca perdoou como tu perdoas. Nunca perdoou como tu perdoas. Nunca esqueceu a ofensa como tu esqueces. Está sempre jogando na cara, está sempre falando, não quer mais ver a pessoa, não quer mais que a pessoa entre aqui, não quer mais andar com a pessoa, não ora mais pela pessoa, deixa para lá. Já pensou se Deus dissesse para nós, você está perdoado, mas fica para lá, porque eu não quero conversa com você. Você está perdoado, mas não apareça mais na minha casa. Vejam bem isso. Você está perdoado, mas você fica lá e eu fico cá. Se Deus fizesse isso com a gente, era perdão? Não era perdão. E muitas vezes nós dizemos que perdoamos sem termos perdoado. Porque temos isso, certo? De perdoar e depois jogar na cara que perdoou. Perdoar e depois falar para a pessoa que perdoou, certo? Eu não quero mais conversa com você, porque já perdoei você uma vez, esse pecado, já perdoei você outra vez, já perdoei. E muitas vezes não perdoou nenhuma, porque se perdoa e não quer mais ver, não é perdão. Perdão é o perdão de Deus, por isso eu digo, esse versículo é uma, meu Deus do céu, compará-lo a uma bomba atômica, viu? Porque eu estou pedindo a Deus que me perdoe, como eu perdoo. Como é que eu perdoo? Como é que você desculpa uma falha de um amigo seu? Ou mesmo uma falta grande de um amigo seu? Uma tragédia? Como é que você perdoa? Como é que você se comporta diante disso? Como é que você trata essa pessoa da agora em diante? Você não quer nem se encontrar com essa pessoa. Se a pessoa vem de lá, você vai daqui para lá, é capaz de você entrar na primeira travessa que achar para não cruzar com a pessoa. E não é assim que Deus perdoa. Não é assim que Deus quer que nós perdoemos. Por isso ele falou para Pedro, eu não te digo que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente, perdoe sempre, 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 porque sempre Deus está lhe perdoando. E perdoe aquele perdão que
você não pode mandar a pessoa embora, nem chutar para lá, nem jogar para lá. Não! Você não pode perder o amor por essa pessoa, como Deus não perde conosco. Deus nos perdoa porque nos ama, continua nos amando e nos perdoando, e amando, e perdoando, e tantas vezes você peque. Agora é o seguinte, você não deve pecar voluntariamente, mas mesmo não pecando voluntariamente, às vezes a gente é obrigado a pecar. Você chega em casa e encontra alguém forçando sua esposa, sua filha ou qualquer coisa, o que você tiver na mão você joga em cima da pessoa. Você peca. Agora, pecou sem vontade de pecar, sem desejo de pecar. Pecou porque foi obrigado. Então, muito bem, você pecou, pede perdão a Deus, Ele vai perdoar esse pecado, porque ele não foi voluntário. Agora, o crente que peca voluntariamente prova que não é servo de Deus. Ele não é servo de Deus. Se ele peca voluntariamente, se ele não perdoa porque não quer perdoar, porque guarda a ira, se ele não perdoa porque despreza, se ele não perdoa porque a pessoa fala grossa com ele ou coisa parecida, se ele não perdoa por isso, ele está provando que ele precisa ter um encontro mais real com Jesus, corrigir essa falha e perdoar, perdoando e esquecendo e não guardando no coração mágoa nenhuma. E olhe bem o que a Escritura diz, porque se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Deus também não perdoará as nossas. Oh, meu Deus, me acorde, tem misericórdia. Então ensina-me a perdoar. Deve ser uma das orações mais tremendas, mais poderosas, mais profundas é essa. Senhor, ensina-me a perdoar, porque eu quero ser perdoado por ti. O irmão fulano, ou o seu fulano de tal, me provocou, fez isso, isso e isso, Senhor. E eu estou com dificuldade de perdoá-lo, mas me ensina a perdoar. Porque como é que eu posso receber o teu perdão se eu não perdoo aquele homem que me ofendeu? Como é que eu posso esperar o teu perdão? Tem, pois, misericórdia de mim e me perdoa. Então, meus irmãos, esse Pai Nosso, ele é profundo. Foi a oração que o Senhor Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim. E colocou os discípulos numa situação tremenda. Os apóstolos, os discípulos ficaram numa situação tremenda. Você tem que orar assim. Viu? E perdoando de tal maneira que não guarde nada no coração contra a pessoa, seja a mesma pessoa vinda em sua casa, receba da mesma maneira e ajuda ele da mesma maneira como precisar, viu? Você não quer perdão, você não quer que Deus lhe perdoe como você perdoa? Então perdoe de modo que o céu aceite o seu perdão, para que o céu, aceitando o seu perdão, o céu lhe perdoe também as faltas que você praticou. Certo? Porque se você não fizer isso, suas faltas não são perdoadas, viu? Como você não perdoa direito aqueles que lhe ofendem. Às vezes, irmãos, eu fico pensando nisso, e em muitas ocasiões eu oro a Deus: Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ensina a sofrer, Senhor, me ensina a chorar, porque eu não sei, Senhor,
nem perdoar, nem sofrer, nem chorar os meus pecados. Então me ensina isso. Eu sou um velho, na idade que estou, mas preciso de continuar aprendendo com Deus os seus ensinamentos, porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta sobre a terra. É a palavra de Deus. Quer dizer, quem estiver contra ela, quem não estiver obedecendo a ela, está errado. Está errado. Não adianta você, eu perdoo o fulano, mas que ele fique para lá, eu fico para cá. Não é assim, não. Não é esse o perdão, não. O perdão é aquele, eu perdoo o fulano, tantas vezes ele vem na minha casa, eu o recebo da mesma maneira, eu o agrado da mesma maneira, e não guardo nada contra ele, nem lembro a ele que ele pecou contra mim, eu perdoei. Não vou lembrar, não vou falar, não vou jogar na cara. É isso, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu decidi pregar sobre isso hoje. Decidi hoje pregar sobre isso. Porque vejo as coisas acontecendo por aí, pessoas, às vezes, na igreja, e tropeçando, falando mal do irmão, falando mal do outro, e passando por longe, não quer nem conversa. E isso, meus irmãos, e isso mostra que nós não estamos perdoando. Isso mostra que nós estamos guardando no coração alguma coisa para jogar na cara da pessoa quando a pessoa aparecer, ou quando acharmos que a pessoa errou de novo. Deus não faz isso. Perdoa as nossas faltas assim como nós perdoamos. Ora, se Deus vai perdoar como nós perdoamos, nós estamos fritos. Então que Deus nos ensine a perdoar como Ele perdoa. Que Deus nos ensine a perdoar como Ele perdoa. Que Deus nos ensine a sofrer como Ele sofreu ao dar o seu Filho para morrer por nós. Não é? Se Deus fez tudo isso por nós, o que é que devemos fazer com o nosso semelhante? Ele é um homem feito à imagem e semelhança de Deus, como eu. Eu não sou melhor do que ele, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. No inferno tem cabeças que aqui na terra eram cabeças coroadas. No inferno tem pessoas que aqui eram presidentes, eram poderosos, reis e tudo. Viu? Pois bem, e no céu tem também cabeças que aqui foram coroadas. E no céu tem pessoas que aqui foram escravos até. Vejam bem, Deus não faz acepção de pessoas. Se eu erro, Deus me perdoa, mas fala para mim, perdoe aqueles que você não tem perdoado até agora. Se é que você precisa, se é que você quer ser perdoado, perdoe também. Perdoe como eu perdoo a você. E meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu fico pensando, vejam bem, foi a oração que o Senhor Jesus ensinou. Viu? Quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, ele comentou sobre a oração e depois disse, vós orareis assim, chamando logo Deus de Pai. Olha, você já começa orando se considerando filho de Deus. Veja a sua situação. Pai nosso que está no céu. Eu imagino o susto que alguém tomou quando o Senhor disse, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Pai? Como? Quando o Senhor Jesus nasceu, foi chamado de Deus conosco, o Emanuel.
é Deus comigo. Está entendendo? Mas Pai. Mas no Evangelho segundo João, no capítulo 1, começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, portanto Ele é o Criador, também. E diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você não é filho de Deus enquanto você não receber a Jesus como seu Salvador. Você só é filho de Deus depois que você aceitar a Jesus como seu Salvador. Depois que você for perdoado dos seus pecados. Então você será filho de Deus. Mas enquanto não, você é apenas criatura de Deus. O Filho de Deus é o... Amém? Então, meus irmãos, vejam que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e para sempre permanece no céu, como diz o Senhor. E o Senhor Jesus, certa vez, disse, olha, vocês têm um juiz que vai condenar vocês. É a palavra que eu falo. Por quê? Porque a palavra dele é a verdade. E quem não tiver com a verdade não vai se segurar. Quem não tiver com a verdade não vai se segurar. Então tem que estar com a verdade no coração para não pecar contra o Senhor. Meus amados, a palavra de Deus tem muito que nos ensinar e nós temos muito que aprender com ela. A palavra de Deus, temos muito que aprender com ela. Viu? Nosso Deus, Ele nos mandou a palavra e interessante é que a palavra dele, embora seja a palavra mais antiga que o universo conhece, que o infinito conhece, é a palavra mais atual que existe para a felicidade e alegria e salvação do pecador. A nossa salvação, a nossa felicidades, a nossa alegria espiritual, a nossa comunhão com o nosso Pai, a nossa comunhão com o nosso Deus, é pela palavra do Senhor. E quando essa palavra é falada pelo próprio Jesus, então nós, os humanos, consideramos uma coisa muito importante. O próprio Jesus ensinou essa oração. Não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi um vidente, não foi ninguém. Foi o próprio Jesus quem ensinou esta oração a nós. Vós orareis assim. E assim ele nos ensinou, irmãos, e assim nós pretendemos fazer, e assim nós pretendemos viver, e assim faremos na presença do Senhor. Que o Senhor ainda tem tempo. Pois bem, pois bem. E o Senhor, irmãos, seja glorificado, seja santificado. Essa é a oração do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, aqui dentro do meu peito. Venha o teu reino, venha, Senhor, o teu reino para a salvação do povo. Seja feita a tua vontade, sim, meu Deus, que a tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Ah, isso nunca é difícil acontecer. A vontade de Deus ser feita aqui como é feita lá no céu, é impossível. Só quando o Senhor descer e julgar as coisas,
estabeleceu o milênio, agora sim, desapareceu o mundo, agora desapareceram o sol, a lua, as estrelas, não há mais lugar para eles, agora é o infinito, é a glória do infinito, é a glória de Deus, é o milênio e a eternidade e o juízo e o julgamento. Agora sim. Agora seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Irmãos, que o Senhor, que é bom, aplique a sua palavra não apenas no coração daquele que não é crente, que não é servo de Deus, mas no coração dos servos, para ele despertar. Como é que eu tenho perdoado aqueles que me devem? Como é que eu estou tratando aqueles que me ofendem? Como é que eu estou cuidando daqueles que estão me chutando? Como é que eu estou cuidando deles? Olha, eu tenho que perdoar, que o Senhor me perdoe como eu perdoo. Então eu tenho que perdoar de modo certo, completo e santo, se quero o perdão de Deus da mesma maneira sobre mim. Não guarde ira contra ninguém. Não guarde desprezo contra ninguém. Não tenha ninguém no mundo como inferior a você. Ninguém é inferior a você. Ninguém é inferior a mim. Ninguém é inferior a ninguém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você se converter, você é um santo. Se você não se converter, você é um condenado. Mas olhe, só tem esses dois caminhos. Ou o céu ou o inferno. E para acertar com o caminho do inferno, é fácil. Tudo aí. Está tudo bem, tudo vai. Ele faz e aconteça. Mas para acertar com o caminho do céu, só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olhe bem, ninguém veio ao Pai senão por mim. Ninguém veio. E ninguém veio. Até hoje. Não há no céu nenhum salvo que tenha sido salvo sem Jesus. Nenhum. Desde Adão. Desde Adão. Até o último que entrou. Todos foram salvos por Jesus. Não foi por causa da religião. Não foi por causa das boas obras. Não foi por causa do bem que fez a alguém que você foi salvo. Não. Você foi salvo pela graça de Deus. Você foi salvo por Jesus. Desde lá quando foi instituído, quando Deus chamou Abrão e disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Desde ali, Jesus vem salvando, atravessou a África salvando, atravessou o Egito salvando, veio salvando, está salvando até hoje. Mas uma salvação completa. Você, para ser salvo, você tem que perdoar, desculpar os outros e orar por todos. Não deve haver no mundo uma única pessoa por quem você diga que não ora por essa pessoa. Porque se tiver uma pessoa no mundo por quem você não ore, você está em falta com Deus. Você está em falta com Deus. Então devemos orar por todos, perdoar a todos, entregar todos nas mãos de Deus e amar a todos, sem exceção, sem desculpa, sem escolha. Eu não posso escolher. Eu escolhi uma mulher que é minha companheira, até aqui agora, olhando para minha cara. Tudo bem. E ela sabe o quanto eu perdoo a ela, até de alguma palavra mais grossa, um pouco mais dura, que ela fala. Ela diz uma coisa aqui que eu não gostei, eu entro no meu gabinete e digo, Senhor, abençoa ela. Abençoa ela.
abençoa ela, não me deixa guardar nada contra ela. Pois bem, irmão, e não é só ela não, qualquer pessoa, conhecida ou não quero guardar no coração nada contra ninguém, tudo a favor. 490 vezes perdoando a cada um, conforme o Senhor falou com o apóstolo Pedro. Portanto, irmãos, deve ser assim a nossa vida, perdoando, amando, orando e nos entregando nas mãos de Deus e querendo que o reino de Deus se firme, querendo que a glória de Deus se manifeste, querendo que Ele habite em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua palavra. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar para terminar, irmãos. A nossa irmã Delvira Cabral também. Que Deus abençoe a irmã Delvira. Estivemos juntos ainda agora à tarde, né? Que Deus abençoe a irmã, toda a família que estava reunida, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês aí. Fernando Barroso, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Fernando, em nome de Jesus. Irmã Neni Alonso, nós já falamos da irmã, tá? A paz do Senhor. Forte abraço, né? Então, nós estamos felizes. A irmã Leni, já falamos também. Nós vamos orar para a gente terminar. Zilda Santos Oliveira está aqui. Que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, porque a vinda do Senhor se aproxima. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre. Glorificado seja o teu nome. Bendito sejas tu de eternidade e eternidades. Que a tua palavra ecoe em corações, nos corações das vidas, ó Pai, que ouviram, que ainda ouvirão esta mensagem. E que ela penetre no mais profundo, porque ela prospera para aquilo que é enviado. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, que são muitos, precisamos do perdão de Deus, e ensina-nos a perdoar, ó Pai, para que sejamos perdoados devidamente pelo Senhor. Preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome. Toma os enfermos mais uma vez em tuas mãos. Decreta a cura nesta noite. Aleluia. Repreendendo o mal pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio e oro por fé. Amém. E com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ferreira da Bênção. Amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces e eternas alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a igreja em toda a terra até o dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe a todos até segunda-feira, neste mesmo horário. Se o Senhor Jesus